Deus continua abençoando, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que Deus traga prosperações na vossa vida, como está no Salmo, no capítulo 1. Para a árvore plantada junto ao ribeiro, e cuja folha não murcha, e ela dá o seu fruto na estação certa, e tudo que faz prosperará. Tudo que faz prosperará. Então, que Deus traga uma prosperação na sua vida, não só prosperação no lado humano, as coisas naturais, mas uma prosperação também nas coisas espirituais, que essa seja maior do que as naturais. Que se prospere na fé, no amor, na obediência, no desejo de adorar a Deus, e isso tudo seja acrescentado na sua vida. Pedro pediu para Jesus: aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Então, às vezes, nós temos que pedir para Deus: aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso desejo de te adorar. Eu estou aqui com a mensagem do sepultamento, irmão. É uma mensagem muito boa. Toda a mensagem de Mambana é boa, mas tem uma que ela traz para a gente assim, uma luz maior. Essa mensagem do sepultamento, o irmão Brana fala sobre a descida de Jesus no inferno. Como que ele desceu no inferno. E São Pedro disse que ele pregou para as almas que estavam em prisão e falou para elas assim: se vocês tivessem ouvido Noé e ouvido Enoque, vocês não estavam aqui. O que Jesus cobrou eles foi deles não ouvir Enoque nem ouvir Noé. E aquele rico que morreu, que estava lá no inferno, que viu Abraão, Lázaro, seu seio, e pediu água para Abraão, para liberar Lázaro para molhar a sua boca, porque estava em chama. Aí ele falou para Abraão: deixa eu ir para a terra, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que ele venha para este lugar. Abraão falou assim: lá tem os profetas. Ouve os profetas. Também Jesus disse lá no inferno: se vocês tivessem ouvido Enoque era um profeta. Se vocês tivessem um tipo da noiva. E se vocês tivessem ouvido Noé, profeta, vocês não estavam aqui. Você vê que a voz do profeta, ela livra do inferno. Se vocês tivessem ouvido Noé e Enoque, vocês não estavam aqui. Então, o que leva a pessoa no inferno é dela não valorizar profeta, irmão. Segundo Cristo falou para aquele que estava lá, para as almas encarceradas. E Abraão falou para o rico que queria voltar para a terra: lá tem os profetas, ouve, lá tem os profetas. Agora, você tem dificuldade como profeta, você pode estar nesse grupo aí. O grupo que não crê em profeta, o lugar dele é lá onde estava lá, as almas encarceradas. E Jesus falou para ele: se vocês tivessem ouvido Noé e Enoque, vocês não estavam aqui. E Abraão falou para aquele rico que queria voltar para a terra, para pregar para seus 5 irmãos. Falou assim: lá tem os profetas. Então Deus sempre aponta o profeta. Deus sempre aponta o profeta para livrar a gente do inferno. Para livrar a gente do inferno. Agora, se tem dificuldade de crer em profeta, o povo de Enoque também tiveram. O povo de Noé também tiveram. E Jesus encontrou com eles lá no inferno. E aquele rico também teve dificuldade de ouvir o profeta. Ele viveu ali no tempo de João Batista, ele não creu em João Batista, não creu em Jesus. Aí ele queria voltar para a terra, pregar para os seus irmãos. Aí Abraão falou assim: não, lá tem os profetas.
aqueles que ouvem os profetas. Então, a coisa é profeta. A coisa é profeta. Por isso que tem um lugar na Bíblia que diz: crê no teu profeta e prosperará. Crê no profeta e prosperará. Então, se você tem dificuldade como profeta, é uma dificuldade dura, viu? É uma dificuldade que eu não quero ter, não. Que Deus me livre eu de ter dificuldade como profeta. Que Deus me abre o meu coração cada vez mais e acrescenta a minha fé de crer que Ele trabalha como profeta. Como João Batista preparou a minha primeira vinda, quem preparou a primeira vinda de Cristo foi o João Batista, profeta. Não foi os sacerdotes, não foi os escribas, não foi os anciãos, não foi os fariseus, era tudo religiões. E nenhuma delas Deus usou para preparar a primeira vinda de Cristo. E vai usar hoje, irmão? Vai usar hoje? Deus não muda. O sol não muda, a lua não muda, o ar não muda. Deus não muda também. Se ele usou o profeta para preparar a primeira vinda de Cristo e desprezou todas as denominações para esse trabalho, Deus não muda. Se você falar que Deus não tem profeta para preparar a segunda vinda de Cristo, então ele não tinha usado um para preparar a primeira. Senão sai do quadro, sai da engrenagem da Bíblia. Sai da engrenagem. Porque como Deus começa, ele termina. Deus não muda. E lá aquela luz falou lá no Rio Rai, quando a irmã Branham batizava a pessoa de número 17. E tinha muito para batizar, mas batizava de número 17. Uma voz veio da luz e falou assim, como João Batista preparou a minha primeira vinda, a tua mensagem preparará a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós temos que ver que é profeta, Deus trabalha com profeta. Não queira nós querer que Deus trabalhe do nosso modo, que Ele não vai trabalhar. Ele não precisa da nossa opinião, Ele não precisa das nossas ideias, porque a dele é que enche o céu e a terra. Quem quer a nossa ideia para... Ou quem somos nós para ensinar a Deus? Quem é nós para ensinar a Deus? Fazer as coisas melhor. Nós não somos nada. Então nós temos que obedecer. Nós estamos aqui para obedecer a Deus, não para comandar a Deus, querer ensinar a Deus. Nós não temos que ensinar, nós temos que obedecer. Então aqui o irmão Branham está mostrando, eu creio que está na página, eu vou falar a página 16, ele está falando que ele desceu, que ele morreu na cruz, e ele pegou o fardo do pecado, porque o irmão Branham disse assim, vivendo, ele nos amou. Morrendo, ele nos salvou. Vivendo, ele nos amou. Morrendo, ele nos salvou. E sendo sepultado, ele levou o nosso pecado. E ressuscitado, ele nos justificou. Mas ele levou o nosso pecado, ele tirou o nosso pecado de nós, do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou para levar para onde? Aonde ele levou o pecado? No céu que não levou. Ele levou no inferno. Ele levou no inferno. Ele levou. Porque ele levou como bode emissário. Porque lá em Levítico está escrito que tinha 2 bodes. E era tirado sorte sobre esses 2 bodes. Um bode ia morrer para tirar o pecado do altar. Olha bem. Do altar. Tirar o pecado do altar. Porque o pecado do ser humano, quem tirava era o cordeiro. Morria o cordeiro, ou às vezes morria novilho, mas essas mortes desses animais é para tirar o pecado do ser humano.
E o pecado do ser humano era tirado, era colocado no altar. O pecado não acaba. O pecado não termina. Ele passa de um para o outro. E esse pecado era tirado do pecador, era colocado no altar. E uma vez por ano, o altar era limpo. Tinha que limpar o altar. O cordeiro era oferecido 3 vezes por dia, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Nesses 3 horários, oferecia sacrifício. E o pecado que tirava do povo ficava no altar. Ficava no altar. E para tirar o pecado do altar, não podia ser cordeiro, nem podia ser novilho, nem pomba, nem rolinha. E eles também se entregavam a sacrifício. Mas os animais que tirava, que limpava o altar, era bode. Era chamado bode expiatório. Aí tirava o pecado do altar e colocava sobre o bode expiatório. Então o que acontecia? O altar estava limpo. Então começava o ano com o altar limpo, porque o bode limpava o altar. E esse bode que tirava o sangue do altar, ele também tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Todos esses processos fazia o sacerdote. E o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro e colocava no altar a outra mão. E o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro, o pecador. E o sacerdote colocava a mão na cabeça também do cordeiro e transferia o pecado que estava no cordeiro para o altar. Isso é através da posição de mão do sacerdote na cabeça do cordeiro e a outra mão no altar. E depois o sacerdote colocava a mão no altar e ponhava na cabeça do bode. Então o pecado saía da cabeça do altar e ia para o bode. Mas isso tudo com o sacerdote intercedendo. Aí aquele bode expiatório, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e colocava a mão na cabeça do bode emissário. E esse bode expiatório morria, mas o bode emissário não morria. Era o único que não morria. Ele era levado para o deserto. E tinha que ser uma pessoa santa, que vivia uma vida santa, para levar esse bode no deserto. E soltava o bode no deserto, com o pecado do altar, tudo em cima dele. E ele morria às mínguas lá no deserto. Ele morria lá no deserto. Ele ia lá até morrer no deserto. E foi exatamente o que Cristo fez. Cristo substituiu todos esses animais. Cristo foi a rolinha, Cristo foi a pomba, Jesus foi o novilho, Jesus foi o cordeiro, Jesus foi a ovelha. Todos esses animais que mereciam sacrifício, Jesus substituiu todos eles. Então parou a matança desses animais. Porque agora o verdadeiro cordeiro estava ali para tomar lugar deles. Jesus estava substituindo os animais de sacrifício. E quando foi para limpar o altar, Jesus entra como bode expiatório, limpando o altar. Olha bem, ele limpa o ser humano, ele limpa o mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, o bode expiatório que tira o pecado do altar. E foi esse pecado do altar, que vinha sobre o bode expiatório, era colocado sobre o bode emissário. O bode emissário era levado para o deserto. Foi o que Jesus desceu. Quando Jesus desce na região dos perdidos, ele está descendo com o pecado do mundo. Ele está descendo com o pecado do mundo. Então, ali ele já tinha feito o papel do bode expiatório, já tinha passado por bode emissário, e ele está descendo
lá na profundeza do inferno, porque lá era dividido em quatro repartições. O inferno era dividido em três repartições. O inferno é dividido numa trindade. Numa parte fica nem a Arca de Noé. A Arca de Noé também era dividido em 3 andares. E o inferno é dividido também em 3 andares. Cadê a Arca de Noé? Em 3 andares. Primeiro andar de cima ficava os perdidos. No segundo andar, de cima para baixo, ficava os demônios. O último degrau lá embaixo ficava Lúcifer, o maioral do demônio. Ele não ficava junto com os demônios. Ele ficava numa região apartada, que era a última região, no mais profundo do abismo, porque Deus falou em Isaías 14. Tu serás lançado no mais profundo do abismo. Está em Isaías 14. Que Deus escalou ele. Deus falou para ele que ele ia ser jogado no mais profundo do abismo. Então Jesus foi no fundo do inferno. Ou melhor, Satanás estava no fundo do inferno. E os irmãos que morriam no Antigo Testamento também estavam. Só que ele estava separado no primeiro andar. Aí já é 4, né? No primeiro estava os irmãos Saulo, estava Abraão, estava Jó, Isaac, todo ele estava numa sessão. Depois vinha a sessão dos perdidos, sessão dos demônios, sessão de Lúcifer. Aí Jesus desceu. Primeiro ele passou na sessão do salvo. Ele desceu, passou na sessão do salvo. E bateu na porta, e o irmão Brana disse que Abraão reconheceu ele. Abraão falou assim, aí ele comeu comigo embaixo da árvore. Chamou Sara, isso é o irmão Brana falando, chamou Sara, falou, Sara, olha quem está aqui. Aquele que ele comeu com nós. Nessa altura houve um despertamento nessa região do sal. E todo mundo vinha gritando e falando, eu conheço. Sadraque, Mesaque falou, ele esteve comigo na fornalha. Daniel falou, ele esteve comigo na cova na cova do leão. E Jó falou para mim, ele esteve comigo. Ele mandou eu ficar de pé, que ele respondia, ele esteve comigo. Então, todos eles reconheceram. Não teve um que falou, eu não conheço. Todo ele reconheceu. Ezequiel falou, ele é a roda de dentro da roda. Ele era o homem de branco que estava dentro da roda. E assim eles foram reconhecendo. Jacó já falou, não, ele lutou, eu lutei com ele, ele mudou minha vida. E assim cada um tinha uma experiência. E falava, eu conheço. Né? E aí ele falou assim para ele, olha, eu vou descer, eu estou levando o pecado do mundo lá para Lúcifer. E eu tenho que pegar lá a chave da morte e a chave do inferno que está com Lúcifer. Olha onde estava a chave da morte e a chave do inferno. Sobre o cuidado de Lúcifer. Você vê que coisa. Aí ele falou, espera um pouco, que eu vou descer lá levar o pecado do mundo para Lúcifer e pegar a chave da morte e do inferno. E eu vou subir, e no passar aqui, eu vou tirar vocês e vou levar embora. Aí, como disse Efésio, levou cativo, e ao subir ao alto, levou cativo e o cativeiro e deu dão ao homem. Levou cativo porque eram os irmãos que estavam cativos ali. E o cativeiro que era o paraíso. Ele leva o paraíso também. Não leva só os irmãos, ele leva o paraíso. E hoje o paraíso não é mais embaixo da terra, é em cima. Porque Deus mudou ele. Ele colocou o paraíso hoje da 6ª dimensão. Encostado com a 7ª. O paraíso hoje é vizinho, ele é vizinho com Deus. Ele está na 6ª, Deus na 7ª. Mas a 5ª dimensão ainda é vizinho. Do lado de baixo
do paraíso, o vizinho é o inferno, porque o inferno é a quinta dimensão. Ainda continua vizinho. Então, ele desceu, passou na região do Sal, dos perdidos, conversou com eles. Falou assim, vocês me conhecem? Eles falaram, não, nós não te conhecemos. Aí, tá vendo? Nós não te conhecemos. Por isso que o Bob Branham disse que o mistério é conhecer Jesus. É conhecer Jesus. Eles falaram, nós não te conhecemos. Ele falou assim, eu sou o Salvador do mundo. Enoque falou de mim, vocês. Noé falou de mim. Moisés falou de mim. Todos os profetas falaram de mim. Mas nós não conhecemos. Então vocês vão ficar aí. Porque se vocês tivessem ouvido Noé e tivessem ouvido Enoque, vocês não estavam aqui. Vocês não estavam aqui. Vocês estão aqui porque vocês não viram o profeta. E quem não ouve o profeta tem o mesmo destino. Infelizmente é verdade. Quem não ouve o profeta tem o mesmo destino de ir para o inferno. Porque foi assim que Jesus falou lá para ele. Se vocês tivessem ouvido Enoque e Noé, vocês não estavam aqui. Aí ele desceu na região dos demônios. Desceu na região dos demônios e falou com os demônios. Se vocês não fossem rebeldes lá no céu, lutassem lá comigo lá no céu, vocês não estavam aqui também. Vocês estão aqui porque vocês foram rebeldes. Vocês estavam lá no céu, vocês estiveram no céu. E vocês não foram brigar lá dentro do céu, querer tomar o céu. Aonde vocês estão agora? Olha o que vocês ganharam de querer tomar o céu, de querer ser igual eu, dar ouvido para Lucifer. Vocês deram ouvido para Lucifer. Por isso que vocês lutaram contra eu. Vocês são um anjo caído. Olha a situação sua. Aí ele desceu na última religião, na última parte, região, né? Na última, que era na mais profundeza do abismo, como está escrito em Isaías 14. Aí ele bateu na porta, meu irmão. Ele bateu na porta. E Satanás abriu. E Satanás perguntou para ele, então é você aquele que ia ferir a minha cabeça? Aí que Satanás reconheceu ele. Porque ele se escondeu de Lucifer o tempo todo. Ele se escondeu. Porque Satanás, Lucifer sempre procurou ele. Falou para ele, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele não transformou. Então ele não se identificou, não. Outro lugar, Satanás falou para ele assim, se tu é o filho de Deus, desça da cruz e salva a ti e salva nós mesmos. Tu que salvou tanto, agora está aí morrendo na cruz. Desça da cruz. Irmão Branham disseram o mesmo Lucifer, querendo que Jesus se manifestasse que era ele. Porque se Jesus fala, sou eu, ele não ia matar Jesus. Ele não ia matar. Ele não ia matar, não. Porque ele sabia que a morte de Jesus era a condenação dele. Ele sabia que a morte de Jesus ia libertar o mundo. Sabe se ele ia matar? Então Jesus não podia se manifestar que era ele. Jesus não manifestou que era ele. Nasceu na manjedoura, cresceu pobre, ajudando seu padrasto na carpintaria, depois andava com a sandália empoeirada, vestia a túnica feita por Marta e Maria, tecida à mão, usava barco emprestado, todas as coisas ele usava emprestado, e você, a raposa do céu tem o seu covice, e as aves têm seu ninho, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Satanás não conseguia descobrir que era ele por causa da simplicidade dele. Satanás falava assim, vê lá, que aquele Deus lá do céu, que eu conheci lá no céu, sentado naquele grande trono, aí, inclusive eu queria ser semelhante a ele. Vê lá que agora ele está aí andando com essa sandália, tudo empoeirado. Não é ele. Aí Lucifer começou a cutucar ele para ver se ele se manifestasse. Transforma essas pedras em pães, se tu é o filho de Deus. Ele não transformou. Desça daí, se tu é o filho de Deus, desça daí. Ele também não desceu.
Então, Satanás, ele não dava para Satanás lugar para Satanás reconhecer que era ele. Então, quando ele bate na porta, que Satanás abre, aí Satanás reconhece. Aí Satanás, porque ele era o único que podia descer lá na profundeza. Ele era o único. Ele era o único que podia descer lá na profundeza e bater na porta de Satanás. E ele falou para Satanás, aqui está o pecado do mundo, que é seu. Aqui está o câncer, que está a tuberculose, toda a doença que você trouxe sobre o mundo. E eu tirei do Calvário, eu limpei como bode expiatório, limpei o altar, limpei o mundo como cordeiro, limpei o altar como bode expiatório. Agora, como bode emissário, eu estou aqui como bode emissário. E falou, aqui está o teu pecado, tudo que é seu está aqui. Jesus levou na profundeza dos infernos todo o pecado e enfermidade. E falou para Lucifer, agora eu quero a chave da morte e eu quero a chave do inferno. O irmão Branda disse na mensagem ao Cordeiro de Deus que ele lutou. Ele lutou com Satanás lá embaixo. E ele foi torturado, o irmão Branda disse. Ele foi torturado. Porque ele estava num corpo teofânico. No ministério de bode expiatório, num corpo teofânico. Ele não estava no corpo físico. O corpo físico dele estava no túmulo. Ele estava num corpo teofânico. Ele tirou a chave da cintura, estava na cintura de Lucifer. Ele tirou a chave, ele arrancou a chave. Ele falou, me dá cá a chave. Chutou a porta do inferno, chutou. O Brando disse que ele chutou. E quando você chuta uma coisa, é porque você despreza. Ele não fechou com a mão, não. Ele chutou a porta. E falou para Lucifer, de hoje em diante, o chefe sou eu. E colocou a chave na cintura. De hoje em diante, o chefe sou eu. Você sempre foi um garganta. E daqui para frente, você não é nada. Você não é nada. Você não tem mais nada. Nada, 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 nada. E subiu, passou na região do Saulo, falou, vamos embora. Aí, o santo do Antigo Testamento estava morto, subiu com ele, e ele ressuscita no terceiro dia. Aí ele sobe para o céu para apresentar um sacrifício, que ele falou para Maria, não toque em mim que eu não subi ainda para Deus. Não toque em mim que eu não subi ainda para Deus. Aí ele subiu, ele desceu e falou para Tomé, Tomé, toque aqui, porque ele já tinha descido, ele já tinha apresentado o sacrifício. Ele falou, vou ficar 40 dias aqui, juntando meus discípulos, ponhando ele no cenáculo, depois, todos nós, ele falou, você do Antigo Testamento, aí nós vamos subir juntos. Mas enquanto eu não subir, vocês não podem subir, porque tem os portais eternos, que tem que ser abertos. E se não for comigo, vocês não abrem. Então, vocês não podem. Não adianta vocês irem com o portais, não vai ser aberto para vocês. E eu tenho ainda que vencer o Ares, que Lucifer está no Ares, eu tenho que vencer ele no Ares, e eu tenho que abrir um caminho no meio do Ares e chegar no portal eterno e abrir o portal eterno, porque ele não abre se não for para mim. Então, quando ele chegou no portal eterno, que o portal eterno foi aberto, aí ele entra no céu com as duas mãos levantadas, mostrando a cicatriz, naquele corredor de anjo, todos eles tocando harpa e o santo do Antigo Testamento atrás dele, e ele chega no Pai e fala, Pai, aqui está os teus filhos que serviram o Senhor no Antigo Testamento, estão todos aqui, e eu vou ter que descer, porque agora eu vou trabalhar para a minha noiva, vou buscar a minha noiva, farta a minha noiva, e eu vou buscar ela. Aí ele desceu, depois de 50 dias, mas não desceu em físico, ele desce em teofania, que Paulo encontra com ele no caminho de Damasco, ele fala, quem é tu, Senhor? Sou Jesus. Então ele voltou em teofania de novo. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Bom, espírito de oração,
que hoje não teve pergunta. Chegou uma aqui, apareceu aqui do irmão Oliver Marcelo. Vamos para a pergunta então, do irmão Oliver Marcelo. Ele pergunta: a ressurreição do nosso Senhor ocorreu em 3 dias e a de Lázaro em 4 dias. Por quê? Obrigado, pastor Joel. A ressurreição de Cristo é perfeição, né? A 3 é perfeição. Jesus é perfeição, tinha que ser 3. Lázaro é 4, porque o número 4 é o número da terra. O número 4 é o número da terra. O número 5 é o número da graça, o número 6 é o número do homem. E o número 4 é o número da terra. E ela é duplo. É o número da terra e é o número de libertação. Por isso que ele ressuscitou Lázaro no 4º dia, porque é o número da terra. Agora, ele também era o 4º homem da fornalha. Da fornalha lá era 3, era 4. Então é justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e o 4º é Jesus. Sempre é assim. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, o 4º é Jesus. Sempre o 4º é Jesus. Quando se trata da terra, serviço dele na terra. Mas a ressurreição dele tinha que ser em 3 dias por causa da perfeição. O número 4 não é número de perfeição, é o número 3. Então ele era a perfeição. Vamos para a possibilidade de oração então da tarde. Joel William, pede oração, sua favor, família, ao seu tio. Benedita Minks, pede oração, ao seu favor e família. A irmã Daniele, pede oração, ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo solicita mais do Espírito Santo. Pede oração aos seus queridos irmãos na fé. E oração ao seu pastor Eduardo Cordeiro e sua família. Tânia Santos, pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro, pede oração ao seu favor, família e seu lar. Senhor Deus, que a tua graça esteja com cada irmão. Eu oro para que o Senhor dá força, ânimo, acrescenta as suas fé, acrescenta o seu amor nos seus corações e acrescenta, Senhor, a obediência à tua palavra, temor de Deus, não deixa os teus filhos em falta de temor, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e está escrito que aquele que teme, o anjo livra do mal. Então, nós temos que ter temor de Deus para ter todo esse benefício. Ajuda-nos a ter temor de Deus. E dá para cada um cura, se precisa. Dá para cada um uma porta do emprego, se abre, se está fechada. E dá ânimo e coragem, traz salvação. E traz batismo com o Espírito Santo sobre cada filho e filha do Senhor. Se é que não tenha, o Senhor batiza com o Espírito Santo e o encoraja a ser um seguidor do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu peço. Amém.